Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, amados? Estamos aqui para fazer mais um vídeo, mais um estudo bíblico para a honra e glória do Senhor, para exaltarmos e glorificarmos, para nos aprofundarmos em conhecimento da palavra, né? Nos alimentarmos do pão da vida, que é a palavra do Senhor. Aleluia, amém, amados. Quero agradecer a todos, né, que assistem, compartilham, curtem. Algumas pessoas já mandam, né, palavras de fé, testemunho de fé que eu posto lá, né, os membros. Se tiver algum estudo bíblico, pode mandar que eu vou postar, porque o canal não é meu, não é de ninguém. O canal é do Senhor, para nós propagarmos a palavra do Senhor, divulgar a palavra do Senhor, aleluia, seus ensinamentos, tudo que Ele nos oferece de melhor. A gente está aqui para propagar a palavra do Senhor. Então, quem tiver dúvida, comentário, vai lá, bate papo, que a gente está aqui para isso. Ok, amados? E quero deixar bem claro, né, que foquem na mensagem, não no mensageiro. Não sou influencer, não sou pregador, não sou pastor, sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas aqui nós temos que fazer o nosso trabalho, que é sair dessa preguiça espiritual, estudarmos a palavra, entendermos por nós mesmos e seguir o que o mestre nos pede, que é para ver se a gente muda, né? Nossa casa, nossa família, nosso bairro, nossa cidade, quem sabe até o nosso país e o mundo, porque cada um com o seu chamado, né? Como a parábola do semeador diz, uns com 30, outros com 50, outros com 70, outros com 100, mas cada um vai ter o seu chamado, o seu quinhãozinho, os seus 5 pães e 2 peixinhos. Essa é o intuito, só assim vamos mudar o mundo. Eu estava vendo aí essas últimas pesquisas que quase 80% das pessoas se declaram cristão, né? Seja católico, seja evangélico. Então eu fico sem entender. Se quase 80% das pessoas conhecem a Deus, por que o mundo está tão complicado assim, né? Nosso país. É porque não estamos seguindo a palavra, não estamos executando o que o Senhor pede, né? Não estamos praticando, né? Estamos com a nossa preguiça espiritual, estamos achando que já está tudo certo. Não. Temos que servir ao Senhor, mas servir ao Senhor não é para Ele não, é servir ao próximo, né? Como a gente viu em estudos passados. Amado, o estudo bíblico de hoje é uma coisa que me fascina muito, é a história de Jesus. O nome do estudo bíblico hoje, Jesus Jesus, a luz do mundo. É uma história riquíssima. É nosso Salvador, nosso Redentor. Sabemos que se estamos aqui foi graças a Ele, então não precisa dizer mais nada. É uma história riquíssima, gigante, de amor, de bondade, de perdão, de renúncia, de sabedoria, né? Então seria um estudo gigante, mas a gente pode ir fazendo por partes. Vamos iniciar com esse e o que, conforme Deus for colocando no nosso coração, a gente vai trabalhando e vai postando e vai fazendo, né, na seara do Senhor, semeando numa boa terra que é a palavra do Senhor. Não tem canto melhor para semear. O tema do nosso estudo bíblico vem dessa passagem, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas tem a luz da vida. Aleluia, aleluia. Esse versículo, amado, descreve Jesus como uma fonte de luz espiritual e moral, né, amado? É lindo. Só Ele é capaz de iluminar as nossas vidas, amado, nos guiar para a salvação. Essa metáfora da luz, né? Representa a verdade, a sabedoria, o norte, amado, o caminho, a revelação divina que Jesus traz, né? Como eu já falei em outros estudos, amado, quando não temos os ensinamentos, o conhecimento bíblico, né? A prática da palavra, somos cegos, amado. Não temos direcionamento do que é certo, do que é errado. Vivemos num mundo onde o inimigo é quem nos deixa, como é que se diz a palavra que fugiu,
nos deixa seduzido, né, pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo, pela bebida, pela festa, pela prostituição, por tudo, pelas coisas materiais. Então, quando a gente não tem o conhecimento da palavra, o contato com a palavra, quem nos guia é o mundo, é o inimigo, né? O mundo jaz do maligno, né? A gente não tem direcionamento algum. E quando o maligno mostra as coisas, vivemos correndo atrás dos ventos, né? Porque a palavra do Senhor diz que é correr atrás do vento, correr atrás disso, como eu falei em outros estudos, né? Atrás de coisas do mundo, de coisas materiais, coisas sedutoras. Isso é correr atrás do vento, coisas imediatistas, né? Coisas vendidas pelo inimigo, vivendo em escuridão, em pecado, em ignorância. Isso é tudo que o inimigo, que o mundo faz. Olha aqui o que diz João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, aleluia, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, só conseguimos salvação, perdão dos pecados, amados, se aceitarmos Jesus como Salvador e o nosso mediador entre Deus e a humanidade. Já sabemos disso, amados. Quem tem o mínimo de contato com a palavra sabe que só através de Cristo é que a gente vai ser perdoado, vai ser salvo. Ele veio para nos salvar. Ele foi morto, crucificado, traído para nos salvar, amados. Então, só através dele. 1 Coríntios 8,6 reforça tudo que eu estou falando. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele, amados. Vamos seguir o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 Coríntios 5, 16 e 17, amados. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que também temos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Essa passagem, amado, fala sobre a transformação que Cristo faz quando conhecemos verdadeiramente, amados. Quando aceitamos, quando buscamos, quando nos aprofundamos, como seguimos o seu ensinamento. E o pior, amado, que tem como conhecer a Cristo até intimamente, e o caso que eu vou recitar aqui, até andou com ele e nunca chegaram a provar do seu poder transformador. Um exemplo é Judas, amado. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Senhor, Pai, Deus, tem piedade. E seu pecado não foi só no momento da traição. Em Jó 12,6, fala que ele roubava o dinheiro, né, da bolsinha lá, que ele quem tomava conta. Ele ainda era ladrão. Além de trair Jesus, ainda era ladrão. Então aí, amados, um caso de quem nunca foi transformado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Nunca sentiu o que verdadeiramente ele deveria sentir, né? Aceitou Jesus, mas nunca... Para nós termos a ciência de que temos que ter muito cuidado, amado, com o mundo, com a sedução do mundo. Você vê que na época de Judas, pelo amor de Deus, não tinha a ostentação e o mundo o maluco que tem hoje. Mas ele ainda conseguiu ser seduzido pelas moedas de prata, roubar a bolsa lá das doações, que era para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados que Jesus fazia. Então, para nós vermos, amado, como o inimigo atua, como o inimigo é sedutor, como ele é maquiavélico, amados. Então, a gente tem que ter muito cuidado, amado, muito cuidado. Vigiar o tempo todo, orar sem cessar, como já diz a palavra do Senhor, né? Agora,
voltando, né, para a coisa boa, eu fico encantado com a história de Jesus. Eu amo muito. Eu não sou digno de nada, amados, mas exaltar, glorificar, de honrar o nome de Jesus. Isso a gente tenta fazer até o fim, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, pelo sacrifício, pelo amor, pela bondade, pelo que Ele fez por nós, né, amados? Eu sempre falo, amados, que a palavra do Senhor, a Bíblia, né, ficou para aumentar nosso conhecimento, né, que eu sempre falo nos estudos, para nos aprofundarmos, ter mais intimidade com o Pai, né, com o Espírito Santo, para tudo, mas não, amados, pesquisando, buscando, procurando, amados, eu estudando, né, a palavra aqui, não é só isso não, amado, cada vez mais aprendendo, sabe, eu entendo que as escrituras são para mudar a nossa vida, é realmente um renascimento, um renovo, se nós dedicarmos direitinho, viramos nova criatura, literalmente, amado. Aleluia, glórias a ti, Senhor. A palavra do Senhor é essa coisa assim, é um renascimento, muda a nossa vida de uma forma que é uma coisa incrível. Eu vou dar aqui um aperitivo, que eu também ando fazendo outros estudos, que eu fico fazendo vários estudos, me aprofundando, e alguns não estão prontos, mas tem uma coisa aqui sobre Jesus. Eu estou fazendo um estudo bíblico sobre profecias cumpridas e futuras na Bíblia, né? O que já foi cumprido e o que ainda vai se cumprir, né? Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida do que foi cumprido nas profecias, o que ainda vai ser cumprido. Então eu estou fazendo um estudo bem aprofundado, o que é muito bacana, mas não vamos fugir do tema, mas eu vou dar aqui um spoiler aqui sobre uma profecia sobre Jesus que está no Velho Testamento, em Isaías 11:1, que é lindo, amados, é lindo. Olha que coisa linda, amados. E em Isaías 11:1 diz: E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Esse versículo, mano, refere a Jesus, né, que é o Messias, né, que é da linhagem de Jessé, pai do rei Davi. Aí a beleza da profecia, amados, vem agora, aleluia, Pai, aleluia, Senhor, fala, Deus. Jesus era chamado de um Nazareno, não só pela cidade de Nazaré. Porque sabe o que quer dizer Nazareno em hebraico, amados? Vamos lá. A palavra Nazareno em hebraico quer dizer rebento, ramo, vara, uma parte tenra, nova e frágil, que acabou de nascer sobre a terra de uma planta. Olha aí, amados, uma profecia cumprida pelo velho profeta enviado de Deus, Isaías. Lindo, né, amados? Lindo. Então, é isso que eu digo. Quando a gente vai lendo, vai se aprofundando, vai pesquisando, vai entendendo, a gente vai vendo tudo se encaixando, tudo funciona verdadeiramente. Então, amados, a gente tem que seguir a palavra, termos cuidado com esse mundo, porque sabemos que só quer nos levar ao caos, ao abismo, né? E um abismo puxa o outro. Então, amados, nós temos que estar muito atentos, vigilantes, cuidar de nós, dos nossos, né? dos nossos parentes, nossa família, dos nossos da fé e dos mais necessitados, né, amado? Jesus veio trazendo uma mensagem linda, amado, de amor, amados, salvação, ensinamento, perdão, sabe? Se estamos aqui, amado, devemos tudo a Ele. Ele veio para salvar a humanidade, né, amado? Ele veio cheio de humildade, aleluia. Ele percorria a pé, amados, várias cidades, pregando o amor, ensinando a palavra, a prostitutas, a marginalizados, a pobres, a excluídos, sem falar, né, amado, nos milagres, amados, curou cegos, aleijados, expulsou demônios, acolheu os rejeitados, os leprosos, os pecadores, né, mulheres desprezadas, mostrando, amado, que o amor não faz distinção, amados.
um versículo que me encanta muito, que é o da mulher pega em adultério, mas tem um X lá que eu me emociono muito, que eu me vejo naquela situação, né? A mulher foi pega em adultério, chega lá, todo mundo traz, vamos sentar a pedra, Jesus, ela traiu, lá na Bíblia fala que ele está abaixado, com o dedo na areia, riscando a areia, e eu me emociono que eu vejo essa cena, aleluia, e começa, e quando o negócio fica pesado, aí Jesus fala, então quem nunca pecou, que atire, né, a primeira pedra. E a palavra lá diz que dos mais velhos aos mais jovens vão deixando as pedras e indo embora. Aí vem o mais belo, né, da palavra. Ele pergunta, cadê os que te acusavam, né, mulher? Foram todos embora, ela disse. E ele disse, e nem eu te condeno. Então, amados, e aí ele diz, vá. Aí ele fala, né, vai, não peques mais. Olha que coisa linda, olha que humildade, que amor. Ele poderia lá dizer, eu sou o Messias, eu sou o Pai. Não, meu amigo, senta lá, senta lá, pedra. Porque todos nós sabemos, Jesus foi traído porque foi crucificado, porque por inveja dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus, pessoas que tinham os interesses financeiros que tinham lá. A palavra do Senhor diz tudo, por inveja, por interesse, por maldade, né? E olha que eram pessoas da religião, que conheciam conheciam a palavra, conheciam a Deus. Traiu ele de uma forma tal que é inexplicável, né? Os judeus. E outra coisa também que a pessoa não... É loucura. Lá quando Jesus foi crucificado, Pôncio Pilatos, algumas pessoas talvez saibam, outras não, Pôncio Pilatos lá nesse dia poderia perdoar uma pessoa. E ele perguntou se perdoaria Jesus ou Barrabás, quem era para libertar. E aí o que fizeram? Os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, deram dinheiro ao povo. Olha só, a maldade, a contaminação, o demônio em cima dessas pessoas. Deu dinheiro ao povo, para o povo pedir para ser libertado Barrabás, que foi o que aconteceu. Libertaram Barrabás e mataram, crucificaram quem veio para nos salvar, para nos libertar. Qual foi? Me diga o que Jesus fez de errado na Bíblia. Mostra alguma coisa? Não tem. Então, amados, é isso. Devemos ter muito cuidado com as coisas que o mundo, o inimigo, nos cega, nos seduz com coisas que nos cega. Olha aqui o que diz Romanos 12, do 9 ao 13. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Fala, Deus. Aleluia. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aleluia. Olha que palavra linda, amados. Eu quero só dar uma grifada, que aqui falam, sirvam ao Senhor. Esse sirvam ao Senhor é servir uns aos outros, né? Como a gente já viu em outros estudos, Deus não precisa de mão, nem lá em Atos da Porta, ele não precisa da mão do homem, não precisa que o homem nenhum faça nada por ele, porque ele nos dá o respirar, o acordar. Então, servir aqui ao Senhor é servir uns aos outros, como diz, né? Compartilha o que você tem com os santos. Aqui está tudo falando de servir uns aos outros. Aí, amados, uma retórica, né? Estamos fazendo pelo menos a metade disso, pelo menos um terço disso, amados, de tudo que aqui já foi falado sobre Jesus. Lógico que a gente não vai ser igual a ele, mas ele fala que temos que ser imitadores dele, né?
Então, amado, eu não estou aqui para polemizar, não estou aqui para, né, para julgar, para falar nada, porque a palavra também serve para mim. Eu estou no mesmo barco, amado, mas vamos ser honestos conosco, né? Vamos ser honestos conosco. Mateus 24, 4 já nos alerta. Por isso ficai-vos apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Porque vocês acham que esse versículo está nos advertindo, amados? Para ficarmos vigilantes quanto à vinda de Jesus, para ficarmos de olho, amados. Sabemos que a qualquer momento o Senhor está para vir, está para voltar, amados. Não vamos nos enganar. Deus já sabia de tudo, sabia que esse mundo ia estar desse jeito nos tempos de hoje, né? Seria Bíblia de luxo, área VIP em show gospel, balada gospel, lugares exclusivos em igreja, né? A corrupção, polarização, a política dentro das igrejas, né? E muitas outras coisas que entristecem ao Senhor. Amados, analisando friamente, Jesus vai estar nessas práticas, amados. Jesus vai estar nesses locais, amados. Alguma pessoa acha que Jesus vai voltar e vai estar com essas pessoas e vai estar junto dessas pessoas, amado. Eu fico imaginando, algumas pessoas acham que Jesus vai vir num carro de luxo, né, vendendo prosperidade, muito bem vestido, tudo na marca, celular tudo bonito, né? Amados, estejamos vigilantes. Jesus andava a pé, amado, no meio dos mais pobres, dos vulneráveis, em cima de barco, em cima de monte, junto, pegando 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos e transformando para dar de comer ao povo, para o povo não dar uma biloura, como usando o termo que os avós da gente usam. E quando ele ostentou, amado, foi andando num jumento emprestado. Que tem lá, a única vez que Jesus ostentou foi andando num jumento emprestado. Para você ter uma ideia, como Jesus pregava o que o mundo prega hoje, o que o inimigo prega hoje, amado. Jesus não ensinou nada sobre ter dinheiro, luxo, coisas materiais. Ele falou que isso é correr atrás do vento, amado. Falou que isso era correr atrás do vento. Agora ele falou que a gente era para ter o melhor dessa terra, mas para ter o melhor dessa terra tem que ser assim, ó. Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. É sabedoria, é saúde, é amor, é a família, é a paz, é o dinheiro, sim, claro. Mas se você buscar primeiro o reino de Deus, amado, e a sua justiça, você vai ter sabedoria, como usar o dinheiro, como praticar o bem, como usar esse dinheiro para o bem, não como essas pessoas que usam para ostentar, para luxo, para coisas do inimigo. Se fizermos isso nessa sequência, amado, aí vamos ter sim coisa material, porque com a sabedoria do Senhor, vamos ter dinheiro, como Salomão teve muito dinheiro, né? Mas precisa ter a sabedoria do Senhor, que Jesus nos ensinou, e que Ele tenta nos ensinar o tempo todo, né? Agora o que Jesus prega e que Ele quer que nós tenhamos, antes de tudo, antes das coisas materiais, né? Que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, é o amor, amados, aleluia, a compaixão, o perdão, né? Que devemos tratar todos com respeito, bondade, né? Assim vamos transformar nossa casa, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, nosso país, não o mundo. Mas para isso a gente tem que fazer isso, né, amado? Não dá tempo eu falar alguns versículos aqui do que Deus pregava, né? Mas eu vou falar o item principal que está no versículo, né? O que Jesus quis dizer. E aí vocês podem ir pesquisando. Olha só a infinidade. Só em eu falar, vocês vão lembrar dos versículos. Amar a Deus acima de tudo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Aleluia. Orar sem cessar. Servir ao próximo. Olha só os versículos. Ajudar quem precisa. Ser humildes na fé. Dar a outra face, amados.
Da outra face eu vou explicar que esse é um versículo que é muito confundido, né? Porque algumas pessoas ainda confundem, acham que da outra face é para apanhar. Não, da outra face é pagar o mal com o bem, amados, né? Se colocarmos em práticas, amados, vamos construir um mundo muito melhor, amados. Vamos construir um mundo assim maravilhoso, sabe? E com os ensinamentos de Jesus, amado, aí a gente aprende que ser livre é quando fazemos o que não queremos. Parece contraditório, né, amado? Ser livre é fazer o que não queremos. Quando fazemos só o que queremos, a gente é escravo do mundo. A gente é escravo da nossa carne. A gente é escravo das coisas materiais. A gente é escravo, seja do que as pessoas se apegam, a roupa, aos deuses que a pessoa quer, né? Fazer só o que quer implica nisso, né? Fazer esse tipo de coisa implica que nós somos escravos, amado. Agora, quando fazemos o que não queremos, aí sim somos livres, amado. Porque a gente vai fazer as coisas sem o rancor, né? que tem no coração, sem raiva, sem amargura, fazendo porque é certo. Não queremos, mas sabemos o que é certo, né? Sabemos que o que, como diz Filipenses 4:8, tudo que é bom, verdadeiro, nobre, correto, amável, de boa fama, se for digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a gente só é verdadeiramente livre quando a gente fazemos o que não gostamos, porque a gente não está preso a nada, a gente está preso o conhecimento, a palavra de Deus. A gente vai saber que em algum momento vamos fazer o que é bom, ou o que é bom tem que fazer o tempo todo. O que gostamos, o que queremos e o que não queremos. Quando a gente só quer fazer o que quer, a gente está escravizado, a gente não é livre. Livre é isso, para fazer o que Deus pede, para fazer o que gostamos, para fazer o que não gostamos, mas temos a responsabilidade, temos a disciplina de fazer, né, amados? Então, temos que ter esse discernimento, esse entendimento de liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Amados, eu queria agradecer. O tempo aqui já está estourado, né? Para não ficar uma coisa muito pesada, muito macenta. Então, para você ver, né? Falamos pouquíssimo aqui do Senhor, mas é tão linda essa história que vamos fazer outros estudos para honrar e glorificar o Senhor, que é a coisa mais importante que devemos fazer, né? Colocar Ele em primeiro lugar. Amados, obrigado mais uma vez. Quem gostou, curte, compartilha. Dúvidas, quem não gostou, pergunta. Críticas, estamos abertos a tudo, porque aqui o intuito é nós aprendermos uns com os outros e nos aprofundarmos cada vez mais na palavra, porque toda a honra e toda a glória é para nosso Pai. Oremos. Ó Deus Pai, agradecemos pelo dia de hoje, que o Senhor proteja nossas famílias, Pai, que nos ensine a seguir os passos de Jesus, que possamos estar atentos à sua volta, Pai, que não caímos na cilada do mundo, do inimigo, dessas coisas que o mal está querendo nos mostrar, que fugimos disso, Senhor Pai, que nos faça ser humanos melhores, Pai. Perdoe todos os nossos pecados, Pai, pela intercessão do nosso Redentor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, Pai, aleluia. Glórias a Deus. Obrigado a todos e até a próxima.